Bondoso Deus, precioso Pai Celestial, nós temos uma linda canção de amor que não se cansa, ó Deus, de fluir em nossos corações, e é o Senhor Jesus que nos encontrou e nos salvou, Pai. E aqui estamos esta manhã como frutos do Teu trabalho redentor, Pai, comprados, resgatados pelo sangue do Cordeiro. E estamos aqui esta manhã, Pai, para ser instruído pela Tua palavra. O apóstolo Paulo diz que devemos estar aptos, prontos para responder acerca da nossa fé. E nós queremos, Senhor, que o Senhor nos dê a graça, Senhor, para conhecer a Tua palavra e para viver a Tua palavra e para responder acerca dela quando formos indagados por aqueles que precisam saber para se posicionar, Pai. Não para ficarmos jogando pérolas a focinhos de porcos, mas para ajudar aquele que está cansado e caído na confusão do mundo e trazê-los para o caminho da vida eterna, Pai. Nós Te louvamos por tudo e pedimos agora que o Senhor receba o louvor, a adoração, e da mesma forma, Senhor, fale conosco, no nome de Jesus Cristo. Amém. Bom dia, irmãos. Que o Senhor Deus continue abençoando a todos. Podeis assentar? Que Deus abençoe a todos, irmãos, todas irmãs e também aos nossos visitantes. Sempre são bem-vindos entre nós, amém? Da mesma forma, nós transmitimos nossa saudação aos irmãos que participam sempre conosco através da internet, se alimentando e ouvindo o Evangelho do Reino, amém? Deus abençoe a todos onde estiverem e que Deus os conceda uma abençoada escola e um abençoado dia em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Vamos, irmãos, aproveitar que estamos em pé, vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse. Apocalipse capítulo 2. Apocalipse é um dos livros que o diabo mais odeia. São todos os livros da Bíblia, Satanás não gosta. Mas, especialmente dois deles ele odeia. É Gênesis e Apocalipse. Gênesis porque mostra a astúcia dele, como que ele fez para se introduzir, o início, e o Apocalipse mostra o fim dele. E está muito perto esse fim, para nossa alegria, né? E para a tristeza de Satanás. Vamos então ler Apocalipse 2, verso 1 ao 7. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e não são, e tu os achaste mentirosos. E sofrestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres.
Tens, porém, isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Podeis assentar, irmãos? Nós vemos que Deus, Ele sempre começa falando como um pai, né? Ele procura ver as boas coisas nos filhos. E Ele começa elogiando a igreja por aquilo que ela tem de bom. Depois Ele chama a atenção daquilo que está errado. Mas o nosso tema, irmãos, nesta manhã, é um tema bem conhecido de todos nós, mas como a mente humana ela é bastante limitada, e hoje é um tempo de muitas informações pela tecnologia avançada, as coisas muito avançadas, então você recebe muitas informações e acaba muitas vezes apagando algumas informações importantes. Por isso é necessário que aquilo que você sabe que é de extrema importância, você tem que estar sempre reavivando ela e colocando em cima. Não deixe que ela fique lá embaixo, soterrada por coisas que às vezes não são de tão grande importância. Por isso Paulo disse que ele não se cansava de falar para a igreja sempre as mesmas coisas. Ou seja, lembrar a eles daquilo que era necessário realmente que eles lembrassem para o bem-estar espiritual deles. E o tema que eu quero falar com os irmãos, ele tem o título em forma de uma pergunta: por que não somos uma denominação? Por que não somos uma denominação? É comum todos nós respondermos e dizer: nós não somos de uma denominação. Mas aí vem a pergunta, às vezes de algumas pessoas: por que vocês não são uma denominação? E é necessário, Paulo disse, que nós esteja apto para responder sobre a razão da nossa fé. E nós todos sabemos também, pelo nosso profeta, que Deus não trabalha em hipótese alguma com denominação. Deus nunca trabalhou e nunca vai trabalhar com um grupo fechado, um grupo organizado. Nós vamos ver em toda a história da Bíblia, Deus sempre tirando o homem do meio do círculo das organizações, das ideias humanas, e levando ele a um lugar sozinho para ali Deus tratar com ele. Nós vemos João Batista, o precursor da primeira vinda. Deus levou seus pais cedo, e João Batista tinha 9 anos, e o Espírito do Senhor conduziu João para o deserto. Às vezes nós lemos a história rapidinho, mas não paramos para analisar realmente o que passou naquele período da história. João foi aos 9 anos para o deserto, voltou com 30. Mas e esse período? Você já parou para pensar? Uma criança com 9 anos, sozinha no deserto. Logo suas roupas, única peça de roupa que levou, se desgastou. E ele passou, não voltou, a Bíblia não relata de nenhum momento que ele volte à civilização, somente depois dos 30. E lá ele comia mel e gafanhotos silvestres. E a roupa dele era pele de camelos. Mas ele não tinha técnica nenhuma para preparar a pele, para deixá-la macia, para curtir. Não tinha sal, não tinha a técnica necessária. Por certo, ele curtiu ela no relento do sol, e era uma pele muito seca. E ele
se vestia com aquilo, nunca passou navalha na sua barba e nem corte no seu cabelo desde que foi ao deserto. Por que Deus fez isso? Porque se ele ficasse na cidade, ele estava na linha sucessória sacerdotal. O pai dele, Zacarias, era um sacerdote. E ele iria simplesmente ser infectado com a tradição e os ensinos errados, e ele não poderia reconhecer o Messias, nem tampouco apresentar o Messias. Então, Deus sempre trabalha fora do sistema, fora de todo o sistema. Jesus, o próprio Deus, veio fora de todo o sistema organizado do seu dia. Aí nós vemos agora o exemplo mais recente, antes da segunda vinda de Cristo, a vinda do mensageiro prometido pelas Escrituras, o sétimo anjo do Senhor, o profeta precursor, nasce em uma família sem nenhuma base cristã, para que não houvesse nenhum vestígio de tradição do homem. E ele vem e começa a ter aquelas visões, e Deus o separa para o deserto também, e trata com ele. E ele volta com a palavra de Deus, descomprometido com todo o sistema do homem, e tendo a autoridade de Deus para golpear o pecado, e mostrar o certo, e apontar também o errado. Então, nós vemos claramente por que Deus não trabalha com organização humana. Agora, nós pregamos que não somos uma denominação e não somos pela graça de Deus. Mas por que nós não somos uma denominação? Primeiro é necessário nós sabermos o que é uma denominação, para nós sabermos por que não somos uma denominação. E por que é que Deus também não está nas denominações? É necessário saber essas coisas. Primeiramente, é óbvio que a palavra denominação vem de dar-se um nome. Se denominou, recebeu um nome. E aí é onde muitas pessoas, elas olham que ser uma denominação é por ter um nome. Mas será que uma denominação é só porque recebeu um nome? O que os irmãos acham? Só porque aquela igreja foi registrada e tem sobre ela um nome, isso é o que fez dela uma denominação? Não. De forma alguma. O dar-se um nome, ou o receber um nome, é uma consequência de um grupo, um sistema formado. Você sempre dá um nome para algo que passou a existir. Então, uma denominação, um nome, é uma consequência de um sistema que foi criado. Então, não é a questão, o problema principal não é o nome, mas o que vem por trás desse nome, o que realmente foi construído para que recebesse um nome. E é aí onde nós vemos nosso profeta mostrar a causa de tudo, o que é que forma um sistema e por que é que Deus, então, não fica dentro deste sistema. Amém? Creio que estou sendo claro, né? Que Deus nos ajude. E eu quero ver aqui, ler para os irmãos vários parágrafos, mas vou procurar também ser breve para nós não nos cansarmos. Alguns parágrafos da mensagem do livro das Eras da Igreja. Esse livro é bom e é importante a igreja ler, reler. Creio que deve ser o livro mais lido pela igreja, porque aqui nós temos um resumo detalhado, praticamente, de tudo o que Deus trouxe através do mensageiro. Mesmo concernente aos selos, as eras foi pregada antes dos selos.
Nós já ouvimos isso o pastor falando aqui. E alguém pode dizer, bem, então ele não está completo, porque nos selos veio a abertura de muitas coisas que o profeta não via antes, e também se consertou algumas coisas que o profeta via, e não era realmente aquilo da forma que ele via, e na abertura dos selos, como ele mesmo disse, isso veio totalmente diferente daquilo que eu pensava. Mas a questão, irmãos, que esse livro foi lançado depois dos selos, porque o profeta pregou as eras antes, foi transcrito, daí veio os selos, e ele então adicionou ao livro a revelação dos selos. Então é um livro completo para nós. E nós devemos nos interessar, irmãos, em conhecer aquilo que Deus tem para nós, amém? Mas antes de nós entrarmos na leitura, a igreja original, porque há uma igreja original, há uma igreja que foi inaugurada lá no Pentecostes, através do poder do alto, o batismo do Espírito Santo, a qual nunca se tornou uma denominação. E essa igreja tem atravessado por todos esses séculos, e em cada era Deus teve sempre uma linha que esteve dando sequência à igreja original. Fora do sistema, fora daquele poder demoníaco que vem para torcer as Escrituras e confundir as pessoas. Então, a igreja original, ela não foi organizada, nós sabemos, por homens. Nós vamos ver a igreja católica dizendo Pedro, o primeiro papa. Mas você vê Pedro sendo chamado a atenção duramente por Paulo, que se converteu depois que Jesus Cristo havia subido ao céu, não foi um dos discípulos. Se Pedro fosse um papa, ele nunca receberia, até porque a doutrina católica, o papa é infalível. Nunca vamos ver Pedro chefiando sobre os demais, mas vamos ver os discípulos trabalhando todos em prol do mesmo objetivo. E vemos um Paulo saindo para um lado, evangelizando, Pedro para o outro, Tiago para o outro, e depois eles se encontram e conferem a doutrina que pregam. E é exatamente idêntica. Paulo nem mesmo aprendeu com os discípulos. Ele ficou isolado e recebeu diretamente do Senhor. O que eu vos dei, eu recebi do Senhor. Então nós vemos que ali eles tinham uma linha direta com o Espírito Santo. E quando eles tinham uma dúvida, algo para resolver, vocês vão ver em Atos que eles se reuniam e debatiam aquele assunto sob a presença do Espírito Santo, e eles então chegavam a um consenso, não humano, mas de Deus. Essa era a igreja primitiva, uma igreja que não era organizada nem chefiada pelo homem, mas pelo Espírito Santo. Nós estamos falando primeiro aqui da característica da igreja noiva, que não foi organizada e que não será. E logo vamos falar sobre, então, o que é que forma uma denominação, faz ela se tornar uma denominação que é a morada de todo espírito diabólico e enganador. Nós vemos que essa igreja original, ela foi perseguida, ela foi totalmente pressionada, mas ela prevaleceu, ela permaneceu fiel, com o mesmo padrão original da palavra. Mas também sempre vemos, e o profeta nos afirma, que sempre houve, ele disse que quando Deus traz algo, o diabo sempre traz algo juntamente para personificar. Houve a vinha original, mas em seguida já surgiu a vinha falsa, a falsa vinha combatendo a vinha original. E nunca vemos, aí está uma característica também da noiva da igreja
original, a igreja primitiva, nunca você vai ver ela perseguindo a outra. Quando, pela razão humana, ela teria todo o direito de pressionar sobre a outra e destruí-la. Mas nós vemos ela sempre trabalhando dentro do seu foco, levar o evangelho adiante e não perder tempo com a outra que sempre está atrás lhe perseguindo e querendo desmoralizar. Isso, irmãos, toda a semente, tanto do bem quanto do mal, está em Gênesis. Gênesis é o livro semente. Nós vemos ali o Abel representando essa igreja original. E vemos o Caim representando a falsa vinha. E desde lá do Gênesis, a falsa vinha perseguindo a verdadeira vinha. E sempre foi, irmãos, e sempre vai ser. Mas sempre a verdadeira vinha teve a proteção de Deus. E o diabo nunca vai poder destruí-la. Amém? Nunca. Você diz, mas o Caim morreu. Mas Deus levantou a sequência daquela vida, a continuidade daquele ministério, podemos dizer. Nunca Satanás pôde nem vai poder. Então nós vemos também nesse livro semente, que é o livro de Gênesis, nós vemos ali duas árvores. Olhamos agora Caim e Abel, representando a falsa e a verdadeira vinha, e vemos também duas árvores, representando essas duas linhagens. A árvore do conhecimento do bem e do mal, que é a falsa vinha, representando a falsa vinha. E vemos a árvore da vida, que é Jesus Cristo, o qual é a vida que está na igreja primitiva. Amém? Vocês estão compreendendo, irmãos? Então, quando Deus se move, o diabo sempre vai se mover também, buscando personificar. E o profeta disse, quanto a Lutero, que ele se levantou contra o falso sistema, o engano, e mostrou a palavra naquele tempo. O profeta disse que o maior milagre não foi Lutero romper com o sistema e trazer a restauração da palavra, mas o maior milagre foi Lutero se manter equilibrado diante do bombardeio que veio, tanto da perseguição, vamos dizer, da falsa vinha, mas principalmente que o profeta diz que o milagre é ele se manter equilibrado diante de tanto fanatismo também, que surgiu ao redor da mensagem que ele pregava. Entende? O milagre, quando o profeta diz que o maior milagre, não se refere à perseguição da falsa vinha, porque isso aí sempre houve. Mas o maior milagre se refere ao diabo de novo, outra vez, criando uma cópia, ou melhor, uma personificação, já dentro da mensagem, ao lado da mensagem do Lutero, ele já sai com uma falsa ideia, falsas interpretações, fanatismos, pessoas ao lado de Lutero, pessoas de confiança, mas o profeta diz, o maior milagre foi ele se manter equilibrado. E esse é o maior milagre hoje, irmãos, na mensagem da última era, a mensagem que nos levará ao arrebatamento. É nós nos manter equilibrado diante dos fanatismos, não concernente à perseguição da falsa vinha, porque isso não nos atinge. Mas aquilo que vem tentando personificar a palavra e se chamando a mensagem, e se chamando irmãos. Mas assim como Deus fez um milagre na vida de Lutero e ele se manteve equilibrado, o Deus é o mesmo. Para manter cada um de vocês, cada um de nós, equilibrados diante de todo fanatismo que possa surgir. Você se mantém olhando para a palavra, focado no objetivo, e como diz o profeta, olhando sempre para Jesus. Não olhando para o homem, mas olhando para a mensagem. Amém? Agora, essa igreja que eu estou falando aqui, que ela se manteve, você vai ver, irmãos, que ali na era de Éfeso, a primeira era, ali já foi plantado a semente da derrota, a semente da falsa vinha desde o início. E o profeta diz que Éfeso começou com a plenitude do Espírito. Tudo que você pensa sobre a totalidade
do mover de Deus estava ali naquela igreja primitiva, no início. Começou com a plenitude do Espírito, a profundidade, diz o profeta, de Deus. Mas, aos poucos, aí que está o perigo, eles foram perdendo o ardor, diz o profeta, o ardor em seguir a Jesus. E esse ciclo de vida e morte, em cada era, sempre houve. O profeta fala das gerações. Primeira geração é fogo puro, quando vem a palavra de Deus. Segunda geração, aquele fogo já diminui. Terceira geração, o fogo, as brasas brilham superficialmente. E quarta geração, cinza. Então é um perigo. Agora, depende de você propor no seu coração e dizer: Senhor, eu quero ser aquele que vai manter essa tocha de fogo. Porque vai acontecendo essa mornidão, esse acostumar, esse perder o brilho, mas não na mensagem, porque a mensagem é Cristo em você, mas sim no grupo chamado mensagem. Mas o profeta disse que esta mensagem não vai se denominar. Se a mensagem que veio com Lutero se denominou e formou a igreja luterana, a mensagem que veio por Wesley se denominou e formou a igreja metodista, a mensagem que veio através dos pentecostais se denominou e formou os grupos pentecostais. Mas a mensagem que veio agora para a noiva, disse o profeta, e assim diz o Senhor, ela não vai se denominar. Vidas podem se denominar, grupos podem se denominar, mas a mensagem não. E essa mensagem está em mim, essa mensagem está em você. Agora compete a você não deixar que essa plenitude do Espírito venha perder força pelo descaso, pela vida descuidada, por se envolver, tentar ter uma vida cristã um pouco moderna. Nós temos que mostrar as nossas cores e a nossa origem. Amém? Vamos seguir um pouquinho mais aqui. O profeta diz que esse esfriamento que começou ali na primeira era, apontava nas eras futuras da igreja que eles iriam submergir as profundezas de Satanás. Foi onde o diabo começou, você vê nos selos, não? Começa com o primeiro selo, cavaleiro do cavalo branco. O mundo denominacional diz que esse cavaleiro do cavalo branco é Jesus Cristo, em razão da cor branca. Não, aquele cavaleiro do primeiro selo é o diabo. E ele cavalgava em um cavalo branco e saiu com um arco sem flecha, conquistando. O arco sem flecha mostrava que ele não matava, não causava mal. Ele estava disfarçado na cor branca para se introduzir no meio do povo e começar então a chamá-los de irmão e torcer as Escrituras e tirar as Escrituras e acrescentar alguma coisa. Nós já vamos entrar nisso, que a base da denominação é isso, tirar e acrescentar. É a doutrina nicolaíta unida, ou melhor, tendo como complemento a doutrina do balaonismo. Já vamos entrar nisso. Então veja vocês que ali começou. E o cavaleiro do cavalo branco enganando, não matava ninguém, não fazia mal. Existem dois cavaleiros do cavalo branco no Apocalipse. Um é Jesus, o outro é o diabo. Do primeiro selo é Satanás, enganando na primeira era, entrando com o espírito nicolaíta e causando então o desvio da palavra. O cavaleiro que é Jesus Cristo está em Apocalipse 19. E ele vem cavalgando e na sua coxa está escrito Reis
dos reis, Senhor dos senhores. Esse é Jesus Cristo. Ele tem um nome. Ele tem um nome, não tem? O diabo já não tinha um nome. Então nós vemos que essa pequena semente plantada ali pelo anticristo, que entrou através do cavaleiro branco, nesta era, ele cresceria no espírito do erro, disse o profeta, até que todas as aves imundas aninhariam em seus ramos. Então aqui eu já estou entrando, irmãos, não sei se vocês estão captando, na questão do que é que forma uma denominação. A denominação é formada por uma estrutura que depois recebe um nome. E a primeira denominação começou exatamente assim. O diabo se infiltrou no meio da igreja verdadeira, disfarçando-se de cristão, montado em um cavalo branco, e começou a infiltrar o espírito nicolaíta. E o espírito nicolaíta, a palavra nikao quer dizer conquistar, a palavra grega, laíta, leigos. Foi o que o diabo fez lá na primeira era. Ele entrou conquistando, ele não tinha flecha para matar, mas ele foi conquistando, tirando os leigos do púlpito, tirando os direitos do povo e convencendo que o púlpito era um lugar sagrado e que só pessoas estudadas, formadas, capacitadas podiam subir ali. Estão vendo o que é que a base de uma denominação é subtrair, é tirar a liderança do Espírito Santo e introduzir a liderança do homem. Quando, irmãos, aí está o perigo de não perceber o diabo, porque ele começa não assim já dizendo a coisa abertamente, ele começa de uma maneira, parece que para somar. Pensa, irmão, a igreja primitiva, um Pedro que não sabia ler. Claro que Pedro já tinha partido quando esse cavaleiro aqui começou a agir. Mas havia outros Pedros, vamos dizer ali, ungidos pelo Espírito Santo. Agora vem alguém e começa a reunir as pessoas, alguém que falava bem, alguém que tinha uma boa oratória, e começa agora a falar sobre vamos organizar as coisas. E aquela palavra organizar já era uma palavra bonita. E eles não viam que ali estava a semente da primeira denominação sendo formada. Porque aquele espírito estava focado em tirar a liderança do espírito e introduzir a liderança do homem. E assim fazendo, a morte entraria na igreja. Então, aí a necessidade de vigiar. Eu vou ler aqui para os irmãos, vou saltando algumas coisas, conforme Deus nos dirigir. Vamos ver qual que é o que eu marquei aqui. Eu acho que é o 174, a página 174. Não. Vamos ver aqui. Aonde o profeta fala sobre... Eu anotei tudo aqui, mas já vamos achar. Aqui, página 170. Vocês estão compreendendo, irmãos? O que é, então, o que começa a formar esse sistema, que depois é denominado e recebe um nome? A doutrina nicolaíta é a base, é a semente mãe, que vai trazer uma organização onde o diabo habita e não Deus. Apocalipse 2,15. Peço a atenção dos irmãos, às vezes a leitura dá sono em alguns, mas se estivermos no Espírito, não. Apocalipse 2,15. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Deus aborrecia essa doutrina. E ele diz, tens algum entre vocês que segue essa doutrina? Mas nós olhamos, ele seguia uma doutrina falsa. Sim, era falsa, mas na época era algo como, vamos organizar as coisas.
Só quem tinha, irmão Antônio, o discernimento do Espírito via que Deus não estava naquilo. E muitas das vezes, ou na maioria, ou em todas as vezes, eles não sabiam explicar por que Deus não estava, mas eles sentiam que não estava batendo. Tenho, assim também, assim tens os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Você recordará que eu salientei na era de Éfeso, que a palavra nicolaíta vem de duas palavras gregas, nikao, que significa conquistar, e lau, que significa os leigos. Nicolaíta significa conquistar os leigos. Nicolaíta significa... Agora, por que isto é uma coisa tão terrível? É terrível porque Deus nunca colocou sua igreja nas mãos da liderança nas mãos de uma liderança eleita, que se move com a mentalidade política. Essa liderança humana, organizando as coisas, ela estava mesclada com uma política. Política é eleger, política é se candidatar. E nesse organizar, então começava a disputa por cargos, quando na verdade os ministérios são elegidos por Deus. Mentalidade política. Ele colocou sua igreja aos cuidados de homens ordenados por Deus, cheios do Espírito, que vivem da palavra, os quais guiam as pessoas, alimentando-as da palavra. Ele não separou as pessoas em classes para que as multidões sejam dirigidas por um sacerdócio santo. Um homem que se denomina santo, Padre Santo. É verdade que a liderança deve ser santa, mas uma santidade de Deus, né? Não uma santidade nominada pelo homem. É verdade que a liderança deve ser santa, mas assim deve ser também toda a congregação. Além disso, não há nenhum lugar na palavra onde os sacerdotes ou ministros ou semelhantes sejam mediadores entre Deus e o povo. Vocês estão captando? Dentro da organização, da denominação, conquistou os leigos, introduziu uma liderança humana e afastou os leigos do sacerdócio. E levou esse povo a crer que, através dessa liderança agora constituída, eles podiam chegar a Deus. Eu não sei se vocês estão captando a profundidade disso. É a mesma coisa em todo o sistema denominacional. Eles separam a congregação do sacerdócio e incentivam e dizem que a única maneira de chegar a Deus agora é através desse sacerdócio que foi colocado sobre eles. Igreja Católica, através da igreja, através do padre, do papa. O sistema denominacional, se você pertence à nossa igreja, se você for fiel aos nossos estatutos, é a mesma coisa, irmãos. A denominação não leva as pessoas a uma intimidade. A denominação corta o relacionamento da pessoa. Você liga o rádio, está ali o conta-bênção, não criticando. Mas quando eles contam um milagre, a próxima coisa, o entrevistador diz: em qual igreja foi, irmã? Aí, tal igreja. Tentando seduzir as pessoas, que só através dali eles vão encontrar a graça. Isso faz parte da estrutura de uma denominação. Amém? Creio que vocês estão captando. Ele colocou sua igreja aos cuidados de homens ordenados por Deus, cheios do Espírito Santo, que vivem da palavra, os quais guiam as pessoas alimentando-as da palavra. Ele não separou as pessoas em classes para que as multidões sejam dirigidas por um sacerdócio santo. É verdade que a liderança deve ser santa, mas assim deve também ser toda a congregação. Além disso, não há um lugar na palavra onde sacerdotes ou ministros ou semelhantes sejam mediadores entre Deus e o povo, tampouco aonde eles sejam separados para a sua adoração ao Senhor.
Deus quer que todos o amem e o sirvam juntamente. O nicolaítismo destrói esses preceitos e, em substituição, separa os ministros do povo e faz dos líderes senhores supremos em vez de servos. Que um pastor, um ministro, ele é um servo do povo. O profeta diz: Deus não levanta um povo para cuidar de um homem, mas um homem para cuidar, para servir aquele povo. Mas o nicolaítismo faz ao contrário. Põe aquele como uma superioridade e os demais prestando reverência. E dependendo de uma intercessão dele para Deus, porque eles não ensinam as pessoas a encontrar um contato direto com o Senhor, porque aí não vai depender mais deles. Então veja só, eu vou indo devagar, irmãos, nem que eu não passe por tudo o que eu anotei, mas vamos... O nicolaítismo destrói esses preceitos e, em substituição, separa os ministros do povo e faz dos líderes senhores supremos em vez de servos. Agora, essa doutrina, na realidade, começou com uma obra na primeira era. Parece que o problema, olha só, parece quando iniciou o nicolaítismo, que é a questão da política para disputar cargos na igreja, e uma hierarquia de homens, de líderes. Então disputava quem era o líder maior entre eles, e os leigos separados dessa hierarquia, desse grupo. Mas como começou isso? Um profeta de Deus aqui nos mostra. Parece que o problema estava em duas palavras. Eu disse para os irmãos que quando começou o anticristo, era muito sorrateiro. Começou com uma desculpa de organizar as coisas. E nessa questão de organizar, não sabemos bem aqui quem é o ancião, não sabemos bem aqui quem é o fulano, vamos nomear então. E começou com 2 cargos que eles criaram na igreja, baseado em 2 palavras, que no fundo era a mesma coisa. Mas eles interpretaram errado e fizeram daquela palavra que era a mesma questão, 2 cargos distintos, e começou uma hierarquia. Parece que o problema estava em 2 palavras. Quais são as palavras? Anciãos, presbíteros, e bispos, supervisores. Embora a Escritura mostre que há vários anciões em cada igreja, alguns, entre eles Inácio, começaram a ensinar que o conceito de um bispo era o de alguém de preeminência ou autoridade e controle sobre os anciãos. Então eles chegaram lá e disseram: bem, o bispo é alguém que tem poder sobre os anciãos. Agora, o ancião é aquele que supervisiona. E o ancião, mas vamos ver aqui o profeta falando. Agora, a verdade do assunto é que a palavra ancião significa quem a pessoa é, não o ofício. Quem a pessoa é. Enquanto a palavra bispo significa o ofício do mesmo homem. É a mesma coisa. Bispo é o que supervisiona sobre o rebanho. E ancião é uma qualidade daquela pessoa. Um bispo ancião é um pastor maduro. Não significa, o profeta diz, que tenha cabelos brancos, mas que tenha maturidade. A igreja compreendeu? Não era 2 ministérios. Era um ministério. Vamos aqui, ó. O ancião é o homem, a qualidade do homem. Um homem maduro. Bispo é o ofício do homem. Ancião sempre se referiu e sempre se referirá simplesmente à idade cronológica de um homem no Senhor. Ele é um ancião não porque seja eleito ou ordenado, mas lá eles começaram a eleger o ancião. Mas porque ele é mais velho, ele é mais amadurecido, mais treinado, não é um neófito.
Então ele é um ancião. É de confiança, por causa da experiência e da prova de longa data de sua prática cristã. Mas não, os bispos não se prenderam às epístolas de Paulo, mas preferiram recorrer à exposição de Paulo na ocasião em que ele chamou os anciões de Éfeso a Mileto em Atos 20, no versículo 17. O relato declara que foram convocados anciãos, e logo no versículo 28, eles são chamados de bispos, supervisores. E estes bispos, sem dúvida, de mentalidade política e ansiosos por poder, ali na primeira era, insistiram que Paulo tinha dado a entender que os bispos eram mais do que o ancião local, com capacidade oficial somente em sua própria igreja. O ancião só tinha poder sobre sua igreja, eles disseram, mas o bispo, então, podia ter poder sobre todos os anciões, então passar a ser um chefe que dominava sobre pastores. Então, tirando a ligação agora do pastor com a liderança do Espírito. Ele já ia passar a responder não mais para Deus, mas para o bispo. Quando o bispo, estou repetindo para captar, é o mesmo ancião. Só é uma questão de idade, de maturidade. Insistiram que Paulo tinha dado a entender que os bispos eram mais do que o ancião local, com a capacidade oficial somente em sua própria igreja. Para eles, um bispo, agora, era alguém com autoridade estendida sobre outros líderes locais. Tal conceito não era nem escriturístico e nem histórico. Embora até mesmo um homem da estatura de Policarpo se inclinasse a tal organização, assim aquilo que começou com uma obra na primeira era, fez-se literalmente uma doutrina. Tornou uma doutrina. E assim é hoje, bispos ainda alegam ter poder para controlar homens e liderar com eles como desejam, colocando-os no ministério onde eles assim querem. Isso nega a liderança do Espírito Santo, que disse: apartai-me Barnabé e Paulo para a obra a que os tenho chamado. Isto é antipalavra e anticristão. Mateus 20, 25 e 28. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida e resgate de muitos. Mateus 23, 8 ao 9. Vós, porém, não queirais ser chamados rabi, porque um só é vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos, e a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é vosso Pai, o qual está nos céus. Então, a ninguém chame de Pai, espiritualmente, mas lá na primeira denominação chama o Pai e o Santo Pai, Santo Padre. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, uma denominação, ela é formada por uma hierarquia humana que substitui a liderança do Espírito pela liderança do homem. E começou a primeira denominação muito sorrateiramente com o anticristo, o cavaleiro do cavalo branco, com simplesmente um dito, uma desculpa de organizar as coisas, e logo entrou numa questão política em disputa de poder. E tomaram uma questão que estava unida em um só ministério e dividiram em dois. Hoje nós vemos, é muito comum nas denominações, o pastor e o presbítero. Depois, eles não querem ser taxados como filhos da grande prostituta, mas é o mesmo sistema de hierarquia. Quando na Bíblia pastor e presbítero é o mesmo. É o mesmo. É aquele que apacenta, que cuida do rebanho. Veja Pedro. Pedro era pastor ou não era? Quantos creem que Pedro era pastor?
Jesus o colocou como pastor, apacenta o meu rebanho. Mas você vê Pedro dizendo, eu, presbítero do Senhor. Então, a questão do pastor e do presbítero é o mesmo ofício. Mas a diferença nas duas palavras, irmão, é a questão de línguas. Está entendendo? No latim, é chamado pastor, esse ofício. Já no grego, é chamado presbítero. Mas é o mesmo ofício. Mas para que eles pudessem criar cargos, para poder formar uma cadeia de hierarquia humana, eles tinham que criar vários nomes agora, nem que tivesse que pegar um só cargo e dividir ele em vários, como fizeram aqui do bispo e do ancião, pastor e presbítero, e assim por diante. Espero não estar tomando muito tempo, mas eu acho que os irmãos estão compreendendo, amém? Eu parei aonde? A fim de esclarecer ainda isso. A fim de esclarecer isso ainda, deixe-me explicar o nicolaítismo desta maneira. Vamos entender o que é o nicolaítismo, que é a semente que gera uma denominação. A fim de esclarecer isto ainda mais, deixe-me explicar o nicolaítismo desta maneira. Recorde que Apocalipse 13:3 diz: e vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. Agora nós sabemos que a cabeça ferida era o Império Romano pagão, aquele grande poder político mundial. Esta cabeça se levantou novamente como o Império Espiritual Católico Romano. Agora observe bem isto. O que a política romana pagã fez, que foi a base do seu sucesso? Ela dividiu e conquistou. Politicamente, como que Roma conseguiu conquistar aqueles reinos? Dividindo para conquistar. Fazia o país inimigo se levantar uma ala contra a outra, e quando enfraquecia, eles conquistavam. Da mesma forma, fez na questão da igreja depois. Veja só. Agora, nós sabemos que esta cabeça se levantou novamente como império espiritual, católico, romano. Agora, observe bem isto. O que a política romana pagã fez, que foi a base de seu sucesso, ela dividiu e conquistou. Essa foi a semente de Roma. Dividir e conquistar. Seus dentes de ferro dilaceravam e devoravam. Quem ela dilacerava e devorava não podia mais se levantar, como quando destruiu Catargo e a semeou de sal. A mesma semente de ferro permaneceu nela quando se levantou como a falsa igreja, e sua política tem permanecido a mesma, dividir e conquistar. Isso é nicolaítismo, e Deus aborrece. Então o espírito nicolaíta, ele tem como fundamento dividir para conquistar. Separa os leigos do sacerdócio, divide cargos aqui e ali, e assim grupos, e aí conquista, desligando da liderança de Deus. Ora, é um fato bem conhecido que quando esse erro insinuou-se na igreja, homens começaram a disputar o ofício de bispo. E como consequência, essa posição passou a ser dada aos homens mais instruídos e materialmente mais progressistas e de maior inclinação política. O conhecimento humano e o programa começaram a tomar o lugar da sabedoria divina, e o Espírito Santo não mais controlava. E isto, na verdade, foi um mal trágico, porque os bispos começaram a sustentar que não era mais preciso um caráter cristão transparente para ministrar tanto a palavra como os ritos da igreja, pois eram os elementos e a cerimônia que importavam. Isto permitiu que homens maus, sedutores, despedaçassem o rebanho. Aí, os mais instruídos, com maiores bens financeiros, disputavam e ganhavam o posto de bispo. E tinham uma vida podre. E para não serem
chamado a atenção pela igreja, indagados sobre a vida, eles diziam que os rituais que eles faziam era mais sagrado do que o bispo. Então, por consequência, o bispo vivia qualquer vida, tanto que ele fizesse o ritual certo. E assim, até hoje, você vê isso funcionando. Com a doutrina feita pelo homem da elevação de bispos a uma posição não concedida a eles na Escritura, o passo seguinte foi a distribuição de títulos de nível que culminou numa hierarquia religiosa, porque logo havia arcebispos sobre bispos e cardeais sobre arcebispos, e no tempo de Bonifácio III havia um papa sobre todos, um pontífice. E ali então formou-se a primeira denominação. Depois dessa estrutura ter gerado esse sistema, ela se denominou e chamou a Igreja Católica Apostólica Romana. Então, por que não somos uma denominação? Porque nós não temos esse sistema que nos rege. Nós somos regidos pelo Espírito Santo e guiados por uma mensagem. Nós não temos um papa, nós não temos um supervisor, nós não temos um líder sobre outros líderes, mas um Espírito Santo que domina e lidera a igreja através de uma mensagem. A prova disso é que o nosso profeta seria o que teria mais razão de desejar a liderança, mas nunca quis e nunca liderou sobre o povo de Deus, mas sempre introduziu e chamou o povo a ser liderado pelo Espírito Santo, dizendo: não olhe para o pequeno careca, olhe para a mensagem. A fé para o rapto está nas mensagens. E sempre dizendo: não é o homem que lidera sobre a igreja, mas é o Espírito Santo. E aí vocês veem, hoje a mensagem cresceu. Temos muitos e muitas congregações, mas não temos um chefe dominando sobre outro. Cada pastor, ele é pastor da sua igreja. Ele é autônomo. E assim a igreja é liderada pelo Espírito Santo. E não por um papa, não por um bispo. Agora, se alguns grupos, se dizendo da mensagem, preferem ter uma liderança humana, isso não significa que a mensagem nos dá esse direito. Pelo contrário, a noiva, a mensagem, não vai se denominar. Mas não compete a ninguém dizer esse grupo é denominação ou não, porque é um perigo. Porque se nós nos aprofundar mais no que é uma denominação, o profeta diz: denominação são anjos caídos. O que rege uma denominação é um demônio. E você dizer que um grupo da mensagem é uma denominação, você está acusando de um alto nível de acusação e é perigoso. Então é melhor você ficar quieto. Você não concorda, mas deixa. Porque atribuir uma obra de Deus ao diabo é pecar contra o Espírito Santo. Estou sendo claro para que nós não façamos julgamento. Deus é que sabe. Nós sabemos o que é uma denominação e o porquê não somos uma denominação, e não compete. Outra, o espírito de uma igreja que não é uma denominação é um espírito que não ataca. É um espírito que tem sempre o foco na palavra e no seu ministério, e não perde tempo, irmãos, em buscar denegrir ou taxar quem quer que seja. Nosso trabalho, nossa missão é olhar para Cristo e para o alvo. Amém? Vocês estão compreendendo, irmãos? Por que não somos uma denominação? Não é só porque não temos um nome. Não, nós não somos uma denominação porque não temos esse espírito em forma de sistema nos guiando. Então, é tanta coisa aqui, irmãos, eu vou encerrar até logo, para que nós, pelo menos, possamos memorizar bem o que ouvimos. Creio que tem ficado claro. Mas, como eu disse sobre o nicolaítismo e o balaonismo, vamos concluir com isso, então. Não há uma denominação sem esses dois espíritos, o nicolaítismo e o balaonismo. Vamos dizer assim,
é os dois elementos na receita para que haja uma denominação. Nicolaítismo nós já vimos, é o espírito que vem para conquistar, colocar uma hierarquia, e começou fazendo isso que vocês viram, criando cargos, dividindo a igreja em grupos, em chefes superiores um ao outro, e foi subindo, como vocês viram aqui, ó, né? Vamos ver aqui aonde eu estava lendo, aqui, ó. Como a doutrina feita pelo homem, de elevação de bispos, uma posição não concedida a eles na Escritura, o passo seguinte foi a distribuição de títulos de nível que culminou numa hierarquia religiosa, porque logo havia arcebispos sobre bispos, cardeais sobre arcebispos, e no tempo de Bonifácio III havia um papa sobre todos, um pontífice. E a Bíblia diz que existe a grande prostituta, a primeira denominação, e as suas filhas, que serão queimadas juntas. E as filhas seguem o mesmo DNA da mãe. Uma hierarquia humana. O pastor não tem, irmãos, um compromisso com Deus, mas com o seu superior. Vocês conhecem igrejas que guardavam a doutrina. De repente, lá na cabeça, no topo da pirâmide, na hierarquia, eles sentaram politicamente, não espiritualmente, como empresários, para ver o que é que estava diminuindo o lucro de suas igrejas. Quantidade de dízimos diminuindo, ofertas diminuindo. E em seus conselhos, o seguinte: nós temos igrejas aí que têm movido dons de curas e não cobram do povo doutrina, e isso tem levado multidões. O tempo mudou, a modernidade chegou. Se nós continuarmos pregando esses velhos princípios, nós vamos esvaziar a cada dia mais. Qual a decisão? O que devemos fazer? Alguém bate o martelo e diz: tira a doutrina. E simplesmente desce o edital para os seus subordinados. Não pregue mais contra corte de cabelo. Não pregue mais contra mulheres usar calças. Não pregue mais contra o pecado, contra as más maneiras dos homens agirem. Falem que Jesus é bom. Fale que Ele cura. Nos cultos de doutrina, vocês substituam por culto dos empresários, culto da libertação, culto disso, terapia do amor, e assim vai. E aí, os subordinados, não tendo uma liderança espiritual, têm que seguir a liderança natural. E muitas vezes nós somos confrontados por essas pessoas ao mostrar a palavra, e eles sentam, e eles entendem, e eles vê que Deus envia um profeta, eles vê a palavra e diz: mas se eu pregar isso, eu vou ser expulso da minha igreja. Estão amarrados a um sistema. Como que um sistema desse vai levar um povo ao arrebatamento, irmãos? E tudo, irmão, que nós vemos hoje foi no passado. Eram sombras. Quando Israel era a igreja de Deus, não tinha rei, mas tinha o rei que dominava sobre eles. Mas a Bíblia diz que um dia eles olharam para os países vizinhos e cobiçaram ser como eles, porque viram que o país era organizado. Nós, cada vez que tem uma batalha, temos que sair aí correndo, chamar o povo e montar um exército e ir para a guerra. Não, ali eles têm um rei que tem o seu exército, constrói nossas estradas, cuida da saúde do povo. Nós pagamos nossos impostos e o rei vai cuidar de tudo. Daí eles chegaram para Samuel e disseram: nós queremos também um rei. E a Bíblia diz que Samuel ficou tão triste, Deus disse: não, Samuel, não fica triste. Eles não rejeitaram somente você, para que não liderasse sobre eles.
eles rejeitaram a mim, para que eu não fosse mais rei deles. E ali Deus disse, dê a eles um rei. E ali Israel se denominou também, formou um sistema. É a mesma coisa hoje, irmãos. Mas vamos concluir. Então, os dois elementos que formam uma denominação, elementos principais, é o quê? Nicolaítismo e balaunismo. Nicolaítismo, repetindo, é esse sistema anticristo que entrou na primeira era, disfarçado no cavalo branco, conquistando, dividindo os leigos do sacerdócio, criando cargos, montando uma hierarquia e assim tirando Deus de cena e liderando através da liderança humana. Mas só que tem uma questão, o nicolaítismo tirava, ele tinha a qualidade de tirar a liderança do Espírito, mas quando se tira tem que se acrescentar algo, aí vem o trabalho do balaunismo. Nós vamos ver aqui, na página 174 do livro das Eras, o profeta diz em Apocalipse, ele começa lendo Apocalipse 2,14. Teis lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Agora, não se pode ter uma estrutura nicolaíta na igreja, na igreja e não ter esta doutrina introduzida. Não tem como ter uma estrutura nicolaíta sem que haja a doutrina do balaunismo também. Veja, se você tira a palavra de Deus e a moção do Espírito como meios de adoração, importa que os que o adorem em espírito e em verdade, então terá que dar ao povo uma forma de adoração como substituto. A substituição significa balaunismo. Por que balaunismo? Vocês vão lembrar da doutrina de Balaão. Quando Balaão, em Números capítulo 22, creio que ele foi contratado pelo rei Balaque para amaldiçoar Israel. Porque Balaque queria vencer Israel, mas não podia porque Deus estava com eles. Balaque, sendo um profeta verdadeiro, mas com o espírito errado nele, tentou várias vezes amaldiçoar, mas quando ele abria a boca, ao invés de maldição, saía a benção. Daí Balaque ficou nervoso e disse, eu estou te pagando para abençoar, e cada vez para amaldiçoar, cada vez se abençoa mais esse povo. Aí, o que Balaque fez? Eu não posso dizer a não ser aquilo que Deus põe na minha boca. Mas como eu vou fazer para vencer esse povo? Calma aí, eu vou fazer uma questão, vou criar uma doutrina entre eles. E nessa doutrina eles vão pecar contra o Deus deles. E aí então você poderá amaldiçoá-los. E a doutrina foi, vocês são todos iguais. Vamos nos unir com nossos irmãos. Vamos nos unir. E ali Balaque, fez uma grande festa, convidou os judeus, os israelitas, e pecaram. Mas vamos seguir aqui o profeta dizendo. Daí ele diz, se pretendemos entender o que a doutrina de Balaão na igreja do Novo Testamento, é melhor voltarmos e vermos o que ela foi na igreja do Velho Testamento e aplicá-la a essa terceira era e depois trazê-la até o presente. O relato encontra-se em Números capítulo 22 a 25. Ora, sabemos que Israel era um povo escolhido de Deus, eles eram os pentecostais do seu dia, eles tinham se refugiado sob o sangue, todos tinham. Veja que o povo de Balaque, eles tinham o mesmo princípio de fé também. Aí que é o perigo, coisas parecidas. Eles tinham se refugiado sob o sangue, todos tinham sido batizados no Mar Vermelho e saíram das águas cantando no Espírito e dançando sob o poder do Espírito Santo, enquanto... Mar Vermelho, e saíram das águas cantando no Espírito e dançando sobre o poder do Espírito Santo, enquanto Miriam, profetisa, tocava o seu tamboril.
Israel, né? Bem, depois de um certo tempo de jornada, esses filhos de Israel chegaram a Moabe, os moabitas. Você recorda quem era Moabe? Ele era um filho de Ló, parente de Israel. E a base da fé era a mesma. Criam num só Deus. Israel saiu de lá sob o poder, o profeta diz, aquele mover ali pentecostal do seu dia. E os moabitas, da linhagem de Ló, parentes, né? Ló era sobrinho do Abraão, então tinha a fé no mesmo Deus. Você recorda que quem era Moabe? Ele era sobrinho de Abraão, de modo que Israel e Moabe eram aparentados. Eu quero que você veja isso, os moabitas conheciam a verdade, está vendo? Quer vivessem de acordo com ela, quer não, conheciam. Não significa que viviam, mas conheciam a verdade. Assim Israel chegou às fronteiras de Moabe e enviou mensageiros ao rei dizendo: nós somos irmãos, deixa-nos passar pela tua terra. Se nosso povo ou nossos animais comerem ou beberem qualquer coisa, de bom grado pagaremos por isso. Porém o rei Balaque ficou muito perturbado. Esse cabeça daquele grupo nicolaíta não estava disposto a deixar a igreja atravessar com seus sinais e prodígios e diversas manifestações do Espírito Santo, com suas faces brilhando com a glória de Deus. Era por demais arriscado, visto que podia perder alguns de sua gente. A preocupação do Balaque, né? Assim Balaque recusou-se a deixar Israel atravessar. De fato, era tão grande o seu temor diante deles, que ele foi a um profeta mercenário chamado Balaão, ele pediu para mediar entre ele e Deus e rogar ao Todo-Poderoso para amaldiçoar Israel e torná-lo impotentes. E Balaão, sendo ávido por tomar parte em assuntos políticos e tornar-se um grande homem, ficou muitíssimo alegre em fazer isso. Porém, vendo que tinha que se aproximar de Deus, obter uma audiência com ele para que o povo fosse amaldiçoado, como não podia fazê-lo de si mesmo, foi perguntar a Deus se podia ter sua permissão para ir. Agora, isso não é exatamente igual aos nicolaítas que temos conosco hoje. Eles amaldiçoam qualquer um que não segue o caminho deles. Quando Balaão pediu a Deus permissão para ir, Deus lhe recusou. Que coisa, isso doeu, porém Balaque insistiu, prometendo-lhe ainda maiores recompensas e honra. Assim Balaão foi de novo a Deus. Ora, uma só resposta de Deus deveria ter sido suficiente, mas não para o rebelde Balaão. Quando Deus viu sua perversidade, disse-lhe para se levantar e ir. Rapidamente ele selou a jumenta e foi-se embora. Ele deveria ter percebido que esta era apenas a vontade permissiva de Deus e que ele não poderia amaldiçoá-los, ainda que fosse 20 vezes e tentasse 20 vezes. Quão semelhante a Balaão é o povo hoje. Eles creem em 3 deuses, são batizados. Aí, irmãos, vamos tomar tempo seguindo aqui. Mas vocês conhecem a história. Então, ele tentou, fez os sacrifícios exatamente como deveria, mas não conseguiu amaldiçoar. Aí foi aonde ele disse: tudo bem, eu vou então chamar eles. Vou dizer para eles: olha, vocês, israelitas, vocês são irmãos, aí vossos parentes, eles não crêem no mesmo Deus que você? Crê. Então, vamos nos reunir, vamos fazer uma organização, e juntos vamos adorar o mesmo Deus. E aí o Balaque preparou as moças mais lindas que ele tinha para seduzir aos filhos de Israel, e ali então eles pecaram contra Deus. Ele introduziu uma adoração errada no meio deles. Então veja, irmãos, que isso é o que conclui, os 2 espíritos principais da doutrina que formam uma denominação: o nicolaítismo, entrando, seduzindo, conquistando, dividindo, colocando a liderança do homem. E depois retirando a doutrina, retirando a adoração ao único Deus. E, então, através do balaonismo, introduz algo contrário e faz o povo pecar contra Deus. Não é o que a primeira denominação fez? Primeiro, formou uma hierarquia, excluiu o Espírito Santo fora,
E aí o espírito balaunista veio e introduziu falsas doutrinas, falsa adoração, falsas doutrinas, fazendo o povo pecar contra Deus. E aí você vê na doutrina mãe e nas filhas o mesmo sistema. Então, o que forma uma denominação não significa unicamente o nome. A palavra denominação quer dizer dar-se um nome, mas não se dá um nome para algo que não haja nascido. Então, não é porque não temos um nome de uma denominação que não somos uma denominação. É porque não temos a estrutura de uma denominação. É porque não temos a liderança do homem. É porque não somos um grupo com a doutrina de Balaão entre nós, tirando a doutrina correta e nos fazendo a ter uma adoração, ao invés de a um único Deus, a um Deus trino. Nós não adoramos a um Deus trino. Nós adoramos a um único Deus. Assim foi a igreja primitiva. Liderados pelo Espírito Santo, adorando a Deus em espírito e em verdade, sem nenhuma doutrina falsa introduzida entre eles. Assim é a noiva de Jesus Cristo hoje, adorando a um único Deus, não tendo liderança de homem e não tendo introdução de falsos ensinos e falsas adoração em nosso meio. Somos gratos por isso? Você é feliz por não ser uma denominação? Você é feliz por ser liderado pelo Espírito Santo? Amém? Vamos nos colocar de pé e vamos agradecer a Deus por isso. Espero ter sido claro e que vocês tenham compreendido. Sei que isso nós já sabíamos, já foi falado tantas vezes, mas temos irmãos novos, convertidos há pouco, e às vezes também para aqueles que já ouviram, e como eu disse, acaba esquecendo, né? Ou não esquecendo, mas fica um pouco, às vezes não tem uma visão clara. Mas isso é porque não somos uma denominação. Somos um povo livre. Não temos o jugo do sistema sobre nós. Não temos o jugo da liderança humana. Temos um rei. E esse rei, ele reina sempre e eternamente. Jesus Cristo. Precioso Deus e eterno Pai, que coisa maravilhosa, Pai, nós ser parte desta noiva, que é a igreja primitiva, exatamente igual à igreja lá no princípio, aquela igreja noiva, que não tinha liderança humana. Pai, mas vimos que com o passar do tempo, o nicolaítismo, o cavaleiro do cavalo branco entrou enganando e foi introduzindo falsos ensinos através da liderança do homem, e chegou onde chegou, Pai, a morada de todos os demônios, de toda a podridão, de todo o adultério espiritual, de toda a imundícia, Pai. Mas o Senhor prometeu que haveria uma noiva virgem antes do arrebatamento, e o Senhor tem cumprido, Pai, nos guardando através de uma mensagem, Pai, que veio exatamente para nos tirar, cumprindo Apocalipse 18, versículo 4, aonde diz: sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados e não incorra em suas pragas. Nós fomos tirados do sistema religioso, Pai, do sistema nicolaíta e balaunista, Pai, e fomos trazidos de volta para debaixo das asas da grande mãe águia, debaixo da palavra, liderados pelo Espírito Santo, Pai, sem interferência do homem, Pai. Oh Deus, e isso é o que culminará no grande arrebatamento, no rapto da noiva, Pai. Obrigado por isso, Pai. Obrigado por esta liderança, obrigado pelo mensageiro, pela mensagem, pelo profeta, pelos pastores fiéis que mantêm essa verdade pura e inadulterada, Pai.
Oh Deus, que o Senhor possa nos liderar ao batismo do Espírito Santo e ao poder do arrebatamento, que brevemente levará essa noiva virgem, pura e imaculada, a ir além das nuvens, além do universo, estar à tua presença, Pai. Sou grato a Ti, esta igreja é grata a Ti, por não sermos uma denominação e por sermos livres em Cristo Jesus. Não nos gloriamos nisso em nós mesmos. Isso não nos faz sermos arrogantes, mas isso nos faz humildes e grato a Ti, porque é pela Tua graça, Pai. Obrigado, Jesus, obrigado. Tudo é para a Tua honra, tudo é para a Tua glória. Amplia isso em nossos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus, amém. Graças a Deus. Deus abençoe a todos, amém? Louvado seja Deus. Podemos assentar um pouquinho, irmãos? Temos apresentado.